universo e a noite de Brahma, ou Pralaya, tinham sido eliminadas. O visível, que fora, e o invisível, que é, repousam no não-ser eterno, o único ser. Página 13. Os produtores da forma, após a não-forma, regaindo o parágrafo 1º da segunda instância, a raiz do mundo, repousavam na felicidade do não-ser. Página 14. Ao lado dessas estranhas concepções se enfileiram verdadeiras confusões e pretensões aberrativas, como as seguintes. Ocupando-se do parágrafo 6º da primeira instância, em que é feita alusão ao universo, o filho da necessidade, que estava mergulhado na perfeição absoluta, diz a doutrina secreta, na interpretação, a página 29. É a perfeição absoluta que atinge em todas as existências ao fim de um grande ciclo de atividade, no qual descansam elas durante o período seguinte de repouso. Não é isso absoluto, entretanto, senão em um ponto de vista relativo, pois que deve ceder lugar a uma perfeição mais absoluta ainda e de mais elevado grau de excelência nos períodos seguintes de atividade, etc. É o que se chama deturpar a significação dos termos, dividir o absoluto em graus. Que vem a ser então o relativo. Emaranhando em sofismas de semelhante natureza, para ostentar uma sabedoria, meramente fictícia, capaz de seduzir apenas os incautos, mentalmente genuflexos diante das arcaicas e, para eles, inacessíveis concepções de um orientalismo, que se não preocupam de discernir, o autor, porque a senhora Blavatsky não foi mais que instrumento de suas sugestões, o verdadeiro autor da doutrina secreta, incapaz de apreender as efusões do amor, que lhe é desconhecido e em que reside, entretanto, como o deixamos, incidentalmente, assinalado, a razão suprema do universo e da vida. Assim a define a interpretação do parágrafo 7º da primeira instância, página 31. As causas da existência significam não somente as causas físicas que a ciência conhece, mas as causas metafísicas, a principal das quais é o desejo de existir, resultado da lei e da ilusão. Esse desejo de uma vida dotada de sensação, que em tudo se mostra, do átomo ao sol, é um reflexo do pensamento divino lançado na existência objetiva como lei que quer que o universo exista. Segundo o ensino esotérico, a causa real desse desejo suposto e de toda a existência permanece perpetuamente oculta. Para os cegos do entendimento, obnubilado pela soberba, ignorantes da verdadeira sabedoria, que vem do coração humilde iluminado pelo amor, assim deverá ser. Os arcanos divinos só se discerram gradualmente, conforme a lei, a esses e à medida do seu crescimento na humildade e no adorativo, infinitamente reconhecido e submisso ao eterno Pai. Procurando, entretanto, dissimular a sua penúria conceptiva do supremo e divino mistério, ostentando em seu lugar arrojos de conhecimento que, insistamos, podem apenas deslumbrar os incautos a que acabamos de aludir. Aqui está o que diz o oculto inspirador, na interpretação da primeira instância, em que se alude às 7 eternidades, que são a famosa noite de Brahma. As 7 eternidades significam os 7 períodos, ou um lapso de tempo correspondente, em sua duração, aos 7 períodos de um ciclo de vida, que vai de um a outro extremo de uma grande era 100 anos de Brahma, cujo total é de 31040000000000 de anos, números, esclareçamos, cuja fantástica expressão assim se lê, 311 trilhões e 40 bilhões de anos. Essas eternidades, acrescenta o sábio que as mediu, assentam sobre os mais secretos cálculos, de que é impossível dar a chave, porque oculta o mistério dos cálculos esotéricos e em matéria de cálculos ordinários carece de sentido. Página 24. É como quem diz, não se metam os ignaros a querer sondar esses arcanos, acessíveis só aos iniciados, detentores da sabedoria integral, que reservam exclusivamente para si, familiares de outros mistérios, como o seguinte.
É sobre as hierarquias e o número exato desses seres, invisíveis para nós, salvo em raras ocasiões, que é baseado o mistério do universo inteiro. Página 65. De que universo? Ousaremos nós timidamente, ainda, perguntar. Do nosso visível ou do cosmos total? Qual é o número dos astros que o compõem, no infinito espaço? Quem os contou? E quem contou e qual é o número exato daqueles prodigiosos seres? Confessemos, se cabe ironizar em tais assuntos, que é de estarrecer e deixar aturdidos os leigos na matéria. Não é tudo ainda. Antes, porém, de reproduzir uma outra proposição, reveladora não apenas de enfatuado arrojo de conhecimento, mas de verdadeiro desvario em tal sentido, mencionaremos de passagem o trecho seguinte, no fundo amoralíssimo, pela interpretação e consequências a que se presta, contido na exposição do parágrafo 3º da quarta instância, página 66. Assim está escrito: no mundo da existência o ponto único fertiliza a linha, a matriz virgem do cosmos, o zero em forma de ovo, e a mãe imaculada dá nascimento à forma que combina todas as formas. O espírito criador é chamado primeiro macho procriador, o marido de sua mãe. Encontramos a mesma ideia no Egito e um dos principais títulos de Amon era esse de marido de sua mãe. Isso nos dá a chave de todos os divinos filhos de mães imaculadas que vieram depois. Sem comentários. A proposição, a que vínhamos aludindo, é a seguinte, página 85. Posto que as mais altas divindades sejam incapazes de penetrar os mistérios que se passam à extrema distância do nosso sistema planetário e do cosmos visível, houve contudo, em tempos remotos, grandes videntes e profetas que chegaram a perceber retrospectivamente o mistério do sopro e do movimento enquanto os sistemas de mundos repousavam, mergulhados em seu sono periódico. Veja-se bem, o que as mais altas divindades são incapazes de penetrar, simples mortais, imersos na matéria, lograram devassar mediante a evidência retrospectiva. Mas haverá, mesmo alguém de bom senso que admita, sem discernimento, semelhante fantasia, ou antes, verdadeiro extravio megalomânico da mente. Os teosofistas parecem, infelizmente, serem desse número, graças à passividade supersticiosa com que se inclinam diante do magister de Shite. E que mestre, não contente de embair os crédulos, que a imoderada curiosidade de saber tem feito sucumbir às suas fascinadoras sugestões, além de arquitetar um sistema cosmogônico, em que algumas verdades fundamentais, que não pôde, mesmo, não lhe convinha dissimular, a fim de poder ser acreditado, serviram de pretexto para tentar, mediante hábeis disjunções expositivas, isolar de Deus as suas criaturas. Ainda ousou, dissimuladamente, é certo, e sem que lhe percebessem os incautos as verdadeiras intenções, fazer apologia de si mesmo e a das trevas, que são o seu característico peculiar, tentando reabilitá-las, mediante sutilezas metafísicas, e chegando em tal sentido a extremos, não pareça exagerado o qualitativo, positivamente revoltantes. Quereis a prova? Comecemos pelo que diz a quarta instância, parágrafo 3º, cuja fonte inspiradora é, indubitavelmente, a mesma que a da doutrina secreta. Do esplendor da luz, raio das trevas eternas, o grifo é nosso. Brotaram no espaço as energias despertadas. Página 17. E, na interpretação da primeira instância, parágrafo 5º, página 27, as trevas são pai e mãe, a luz é sua filha, diz um antigo provérbio oriental. A luz é inconcebível, se não provém de alguma fonte, que seja sua causa, e como, no caso da luz primordial, é desconhecida essa fonte, nós a chamamos trevas. O que, assinalemos, incidentemente, por nossa parte,
está em contradição com o enunciado na página 264, nestes termos. A doutrina esotérica ensina que foi a prima matéria primordial e original, divina e inteligente, emanação direta do Espírito Universal, a luz divina que emana do Logos, que formou os núcleos de todos os globos, que de si mesmos se movem no cosmos. Prossigamos, entretanto, reproduzindo as seguintes audaciosas proposições, contidas na interpretação da terceira instância, parágrafo 6º, pags. 50-51. Conforme o ensino do ocultismo oriental, as trevas são a única verdadeira atualidade, a base e a raiz da luz, sem a qual esta última jamais se poderia manifestar nem mesmo existir. A luz é a matéria e as trevas são o espírito puro. As trevas, em sua base radical e metafísica, são a luz subjetiva e absoluta, ao passo que esta última, quando em todo o seu brilho e glória é aparente, não é mais que uma massa de sombras, pois que jamais pode ser eterna e é simplesmente ilusão. Espantosa inversão, não é verdade? Contra a qual se insurge a voz divina que em nós fala e nos faz ter horror à treva, como uma situação negativa e transitória, de puro e angustioso contraste, por igual nos fazendo sentir, com todo o seu poder de inabalável convicção, que a luz eterna é inseparável do Eterno Pai, isto é, de Deus. Pois bem, para buscar apoio na autoridade de um livro sagrado, truncando-lhe intencionalmente a significação dos textos, eis o que fez o pérfido inspirador acrescentar. Mesmo no Gênesis, tão fatigante para o intelecto e a ciência, a luz é procedente das trevas, e as trevas cobriam a face do abismo, e não vice-versa. Nele, nas trevas, estava a vida e a vida foi a luz dos homens. Dia virá talvez, ousou acrescentar ainda, em que se abrirão os olhos dos homens, eles hão de então compreender melhor do que agora o versículo de São João que diz, e a luz resplandeceu nas trevas e as trevas a não compreenderam. Então verão eles que a palavra trevas não se aplica à visão espiritual do homem, mas verdadeiramente às trevas, ao absoluto, que não compreende, não pode conhecer, a luz passageira, por mais transcendente que possa parecer aos olhos humanos. Tamanha, tão audaciosa aberração não pede comentário. E o tentador prossegue, pela pena de sua automática inspirada, contando prévia e certamente com o pasmo submisso dos que, por ele ainda fascinados, se fariam adeptos da doutrina secreta, perante os quais foi, com o desembaraço que lhe é peculiar, preparando a própria reabilitação. Existe toda uma filosofia dogmática na razão que fez que o primeiro arcanjo que subiu das profundezas do caos foi chamado Lux, Lúcifer, o brilhante filho luminoso da manhã da aurora cíclica. Prosseguindo nessa ordem de ideias e visando, mais que a simples reabilitação, a sua própria exaltação, desenvolve-lhe uma sutilíssima argumentação, de que apenas reproduziremos alguns trechos suficientemente elucidativos de suas calculadas intenções. Aqui está, por exemplo, o que, segundo missiva de um mestre, se lê na página 384, com referência à encarnação dos devas, incumbidos de promover o desenvolvimento de uma humanidade, a seu tempo, em um novo sistema solar, chamado a evoluir. Os deuses se tornaram não deuses, diz o versículo 38, isto é, os deuses se tornaram os adversários, Satanás, se nos cingimos ao sentido literal. Vamos, porém, estabelecer agora que, no ensino da doutrina secreta, Satanás representa alegoricamente o bem e o sacrifício, um deus de sabedoria sob nomes diversos. E no texto do comentário 14 a interpretação da 10ª instância da antropogênese pags. 386 e 387 e 388. O semelhante produz o semelhante e nada mais no momento da gênese do ser, e a evolução, com suas leis condicionadas e limitadas, vem mais tarde. Desenvolve,
por assim dizer, ultrametafisicamente esse enunciado e acrescenta. Para exprimir a coisa mais claramente ainda, limitando a explicação a esta terra, os primeiros egos diferenciados tinham por dever imprimir à matéria primordial o impulso evolutivo e dirigir as suas faculdades formatrizes no afeiçoamento de suas produções. Depois que ficou preparada a terra pelas potências inferiores e mais materiais, e que os seus três reinos foram convenientemente postos em atividade e orientados de modo a frutificar e se multiplicar, as potências superiores, os espíritos criadores foram obrigados pela lei de evolução a descer à Terra, a fim de nela edificar o coroamento de sua evolução, o homem. Essa lei de evolução, interrompamos um momento transcrição, para comentar, oriunda sem dúvida do princípio eterno, absoluto e divino, que tudo terá disposto consoante impecável e, conseguintemente, indiscutível sabedoria, tendo em vista o maior bem de todos, lei que obrigava os espíritos criadores a baixar, terra para edificar o coroamento de sua evolução, o homem, deviam por todos reputada ótima e obedecida sem discrepância. Pois bem, aqui está o que sucedeu. Assim, os autocriados e os autoexistentes projetaram suas pálidas sombras, mas o terceiro grupo, os anjos do fogo, se revoltaram e recusaram juntar-se aos outros. Passíveis de condenação ou, mesmo, de censura a esses rebelados. De modo algum, como vai ser ver. E por que assim procederam eles? H. P. Blavatsky havia asseverado, a página 335, na interpretação da quarta instância. A razão por que esses deuses se recusaram a crer homens não teve origem, como dizem as resenhas esotéricas, no seu orgulho, mas porque eles eram demasiado puros. Como soube ela? Quem lhe disse ou por quem lhe foi inspirada essa evasiva, que pretende recusar a desobediência a um poder mais alto e mais sábio cunho de orgulho, senão pelo interessado, isto é, pelo próprio rebelde ou emissário seu, incumbido de o reabilitar, exaltando-o acima daquele a quem desobedecia? Prossigamos, todavia, na reprodução do arrazoado, página 387. Para que se veja até que ponto ousou o maligno levar a sua pretensão, plenamente corporificada no capítulo, Section Xi, epigrafado de Moeste Deus in Versus, de que em seguida transcrevemos os trechos principais. Segundo a interpretação esotérica, foi um alto sacrifício para o bem da humanidade. Os divinos rebeldes preferiram a maldição de encarnação e os longos ciclos de existências e renascimentos terrestres a presenciar, mesmo em estado inconsciente, a miséria de seres que faziam evoluir, sob formas de sombras, seus criadores demasiado espirituais. Se o emprego que deve o homem fazer da vida não deve ter por fim espiritualizar o eu, lhe soe, mas humanizá-lo, para que o possa, é preciso nascer humano e não angélico. Por isso a tradição nos mostra os arcanjos celestes se oferecendo como vítimas voluntárias para a redenção da humanidade, para dotar de afeições e aspirações humanas. Para isso consumar, lhes era necessário abandonar o seu estado natural, descer ao nosso globo e nele permanecer durante todo o grande ciclo de vida, trocando assim em suas individualidades impessoais por personalidades individuais, a beatitude da existência sideral pela maldição da vida terrestre. Esse voluntário sacrifício dos anjos do fogo, cuja natureza própria era toda de saber e de amor, foi traduzido nas teologias esotéricas por uma exposição que nos mostra os anjos rebeldes precipitados do alto do céu nas trevas do inferno. Felizmente a doutrina secreta veio a tempo, como se vê, de reparar a injustiça, reivindicando para os torvos insurretos a glória de redentores da humanidade. Esse título, portanto, aplicado ao Cristo é uma usurpação, e lhes atribuindo a elevadíssima categoria de que nos dá notícia o trecho seguinte, página 388. Antes de poder explicar outras instâncias, era,
Como se pode constatar, absolutamente necessário demonstrar que os filhos da sombria sapiência, posto que idênticos aos arcanjos que a teologia escolheu para os denominar decaídos, são tão divinos e tão puros como os Miguel e os Gabriel tão glorificados pelas igrejas. Por mais afrontosa que pareça, e o é de fato, semelhante proposição, em que transparece o rancoroso despeito do rebelde pelos seus glorificados rivais, não é, todavia, mais que o corolário lógico do arrazoado contido. Pags 214 e seguintes, no capítulo a que acabamos de aludir, Section Xi, de que vamos fazer a prometida reprodução de alguns trechos e que tem como epígrafe, Demon est Deus in versus. Esta frase simbólica, sob os seus múltiplos aspectos, diz H. P. Blavatsky ou, melhor, quem a inspirava, é certamente muito perigosa e muito iconoclasta ao ver de todas as religiões, ou antes, de todas as teologias dualistas modernas e sobretudo no conceito do cristianismo. Não é, todavia, justo nem exato dizer que tenha sido o cristianismo que concebeu e deu à luz Satanás. Satanás sempre existiu na qualidade de adversário, na de poder oposto, requerido para o equilíbrio e a harmonia das coisas em a natureza, como a sombra necessária para tornar a luz mais brilhante, a noite para dar realce ao dia. Esse o introito, com pés de lã, para logo insinuar. Não se pode representar Deus como a síntese de todo o universo, como onipotente, onisciente e infinito e, em seguida, separei-o do mal. Como há muito mais mal que bem no mundo, segue-se logicamente que Deus deve compreender, abranger, o mal ao dele representar a causa direta, o grifo é nosso, sob pena de renunciar às suas pretensões a absoluto, ainda nosso o grifo. Os antigos o compreendiam tão bem que os seus filósofos, agora imitados pelos cabalistas, definem o mal como a dupla face de Deus ou do bem, porque Demon est Deus in versus é um adágio antiquíssimo. Explana, a seguir, esse irreverente e audacioso pensamento, para adiante afirmar. O bem não é infinito e eterno senão o que nos é eternamente oculto, e é pior isso que imaginamos ser ele eterno. Inacreditável semelhante arrojo negativo, não é verdade? E conclui, depois de referir o simbolismo dos titãs e a sua interpretação. Quanto a saber se os brahmanes iniciados darão jamais a significação completa dessas alegorias purânicas, é questão que a autora desta obra não examinará. Seu objetivo atual é demonstrar que, honorificando os poderes criadores em suas múltiplas formas, nenhum filósofo teria podido aceitar, nem jamais aceitou, alegoria tal como é apresentada, salvo talvez alguns filósofos pertencentes às raças cristãs atuais superiores e civilizadas. É por isso que os ocultistas, quer considerem eles ou não essas forças criadoras como entidades vivas e conscientes, e razão não há por que não seja assim, jamais confundirão a causa com o efeito, nem tomarão o espírito da terra como absoluto. Em todo caso conhecemos bem a verdadeira natureza do que era chamado pelos gregos o Pai Éter, Júpiter Titã, etc. Sabem que a alma da luz astral é divina e que o seu corpo, as ondas de luz nos planos inferiores, é infernal. Essa luz é simbolizada no zoar pela cabeça mágica tendo a dupla face na dupla pirâmide, a pirâmide negra erguida, sobre um solo de imaculada alvura, com uma cabeça e uma face brancas no interior do seu triângulo negro, a pirâmide branca derribada, reflexo da primeira nas águas sombrias, deixando ver a imagem negra da face branca. Tal é a luz astral, o Demon est Deus in versus. Que concluir de todo o que precede senão que a teosofia e, com ela, a doutrina secreta, que lhes serve de base, representa, sob formas não raros sedutoras e empolgantes para espíritos desprevenidos, mais uma tentativa do anticristo por embaraçar a obra redentora do cristianismo, de cujo pensamento fundamental é antagônica. Um paralelo entre uma e o outro,
em seus caracteres didáticos e em sua finalidade, tanto como em suas práticas aplicações à vida humana, demonstrará esse antagonismo. Acabamos de ver no esboço, e não mais que esboço, analítico de algumas de suas principais concepções. Uma análise completa exigiria volumes, que a teosofia, constituindo um sistema interpretativo, puramente intelectivo, do universo e das relações do ser humano com a divindade, no qual o amor, que é, todavia, a sua razão suprema, como interativamente o assinalamos páginas atrás, não tem a menor intervenção, pretende enfeixar em suas concepções, mercê dos testemunhos, durante séculos e desde a mais remota antiguidade, acumulados por grandes videntes e profetas, a sabedoria integral, se não absoluta e, por isso, dogmática e intangível. Para ela não há mistérios ignotos, a sucessiva formação e destruição do cosmos, a evolução dos seres, a sua setenária constituição, no que se refere ao ser humano, a criação em sua finalidade, o modus operandi dos poderes criadores e as próprias relações da causa eterna com tudo que existe, existiu ou existirá, e até mesmo o que o absoluto é capaz de conhecer ou não conhecer, a si mesmo ele se não conhece, nada é ignorado nesse audacioso sistema fundado no orgulho. No orgulho, sim, e da pior espécie, que é aquele que existe no espírito e, graças à fascinação exercida pelo tentador, que tolhe toda, humilde desconfiança de si mesmo, ignora que o é, zeloso e egoisticamente conservado oculto pelos seus cultores, que levaram existências sucessivas a aprender e não a ensinar, apenas transmitidos secretamente de uns a outros pela tradição oral, ascetas segregados do mundo e alheios aos seus sofrimentos e necessidades, como às suas tentações, esse megalomânico sistema criado por pigmeus, menos que isso, por microscópicos átomos habitantes de um mundículo, invisível nos confins do nosso próprio sistema planetário. E que, não obstante, pretendem haver adquirido conhecimento do infinito universo total, com toda a sua deslumbrante variedade das condições de vida em suas esferas inumeráveis, senão do próprio invisível universo espiritual, esse, de fato, minúsculo sistema, que certamente fará sorrir o menor no reino dos seus é que aludiu Jesus, tem sido, a partir das instâncias de Dzyan, que são a sua primitiva e remotíssima origem, tem sido, dizemos, a fonte originária de todas as concepções religiões do Oriente. Pois bem, quais têm sido os seus frutos, através dos tempos? Argumentaremos com as extintas civilizações da Lemúria e da Atlântida, continentes submersos, conhecidas, entretanto, e familiares dos misteriosos detentores da sabedoria arcaica. Não nos extraviemos em divagações pedantes, que pouco ou nada adiantam ao aperfeiçoamento espiritual do homem. Detenhamo-nos só em apreciar num rápido golpe de vista, o estado das populações orientais, divididas em castas, sacerdotais, aristocráticas e dominadoras umas, e do outro lado a massa imensa dos párias, desprezados e desprezíveis, no conceito daqueles, passivamente adormentados num fatalismo resignado e estéril, sem iniciativas, sem liberdade e sem direitos, e comparemos esses frutos com os produzidos pelo cristianismo no Ocidente, mesmo embaraçado em suas mais fecundas realizações de ordem moral pelas deturpações de que tem sido vítima, isto é, pela ação pertinaz e implacável do seu impenitente adversário. Cumpre aqui fazer, todavia, uma distinção. Mensageiros celestes, grandes missionários e reveladores, baixaram em diferentes épocas, no Oriente, a transmitir ensinos morais, que favorecessem o progresso espiritual de todos. Não tardou, porém, que teologias dogmáticas, formuladas pelo sacerdócio, em pouco organizado como detentor das primitivas mensagens, se apoderassem das doutrinas que enfeixavam, instituindo um esoterismo para si um esoterismo simbolista destinado ao povo,
cujo sentimento religioso foi sendo orientado sempre em torno de ritos e cerimônias cultuais, paralisadores de sua evolução e aperfeiçoamento espiritual. Daí a esterilização dos frutos e a falência das primitivas revelações originárias. O brahmanismo e o budismo são disso testemunho. A própria revelação, de que o grande legislador Moisés foi portador, vindo, com o tempo, a consistir antes em holocaustos e sacrifícios, de resto condenados pelos profetas, do que na observância da lei, não escapou a semelhantes deturpações, indubitavelmente sugeridas e alimentadas pelo inimigo oculto. Mas veio Cristo, maior que todos os precedentes reveladores, pela humildade, do nascimento ao Gólgota, e pela imaculada e exemplificadora pureza de toda a sua vida. Os seus ensinamentos, inspirados no amor, visavam e visam culminantemente, com os dogmas únicos da fraternidade humana, sem distinções de castas, nem de sexo nem de raças, e a paternidade divina, fazer da humanidade toda uma família só e aproximar de Deus as suas criaturas pelo vínculo daquele culto espiritual, confiante e respeitoso, indicado naquela revelação por ele feita à mulher de Samaria. Deus é espírito e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Que importa que a Igreja de Roma, organizada sobre as ruínas espirituais do cristianismo primitivo, houvesse, ainda por sugestão do inimigo oculto, deturpado aquele como todos os ensinos fundamentais do Divino Mestre, instituindo, ao lado de uma hierarquia pomposa, cultos, cerimônias e dogmas, que são o seu libelo condenatório e a antítese dos ensinamentos e da vida daquele de quem se diz representante. O cristianismo, que não pode morrer, porque não é uma teoria sepultada em códigos inertes, mas uma efusão da vida mortal, pelo seu próprio fundador incessantemente alimentada, através dos séculos, no coração das sucessivas gerações humanas que nele têm crido e hão de crer, depois de uma letargia parcial de quase 17 séculos, acaba de reassumir os seus direitos de vitalizadora expansão e supremacia incoercível com a revelação nova, que o vem restabelecer em toda a plenitude. Graças a ele, apesar das deturpações que o mutilaram em seus mais excelentes frutos, vede a obra de civilização consumada no Ocidente, obra de iniciativas, de liberdade e de emancipação da consciência humana, quais não conheceram jamais as populações resignadas do Oriente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Reatando essa missão emancipadora e reintegrativa do homem na consciência e no amor divino, o Espiritismo, pelo conhecimento gradual que proporciona do mundo invisível e de suas relações com o nosso mundo, funda em bases de observação e de análise racionalista, que dissipa os temores e superstições do passado, uma filosofia popular, ao alcance de todas as inteligências, e nos oferece acerca do universo, da vida e da evolução dos seres uma concepção bastante ampla e profunda para satisfazer as legítimas, não porém moderadas, exigências dos estudiosos, deixando sempre ao futuro a possibilidade de novas aquisições, condicionadas ao grau de adiantamento espiritual que forem atingindo as sucessivas gerações humanas. Faz da existência e imanência de Deus no universo, visível e invisível, e da fraternidade humana, que a pluralidade de existências consumar e sanciona, os seus únicos dogmas, tal como fizera o Cristo. Não hostiliza nenhuma das religiões existentes, mas, abstendo-se de uma excessiva tolerância, que degenere, pelo aplauso, em cumplicidade com práticas e observâncias exteriores, nocivas ao aperfeiçoamento moral dos que as cultivam, sobre todas projeta as claridades de um racionalismo analítico, que lhe é substancial, visando espiritualizá-las, ainda nisso conservando-se fiel ao espírito do cristianismo, que não é uma doutrina de passividade diferente e comodista, senão de combate ao erro e à imobilidade, sem quebra, todavia, do respeito e do amor devidos a todos os homens. Porque vem, assim, completar a obra de Jesus,
sob cuja suprema direção se tem propagado e desenvolvido em todos os continentes, é que o velho adversário, ganhando ascendente sobre a maioria de seus incautos e tantas vezes imprudentes cultores, não tardou em deturpá-lo em suas práticas, levando-o às portas de uma prematura, mas não irremediável falência. Satisfaze-lhe as aspirações e necessidades espirituais do nosso tempo, de modo a não termos, para a orientação da nossa vida e realização dos objetivos de aperfeiçoamento intelectual, mas sobretudo moral, inerentes à nossa estância neste mundo, que recorrer a doutrinas exóticas, unicamente interessantes como curiosidades filosóficas e pontos de referência no estudo comparativo das religiões. Sim, e com tanto maior e oportuna superioridade que, segundo ficou assinalado, reatando a obra cristã, vem restituir ao homem o conhecimento de sua verdadeira natureza e de seus destinos imortais. Somos linhagem de Deus, no dizer do grande apóstolo, encaminhando-o, pela humildade e pelo amor, àquela comunhão interior com o Pai eterno, em que consiste o mistério do reino dos céus anunciado por Jesus e que ele próprio afirmou estar dentro de nós, mistério único em que se iniciavam os adeptos do cristianismo primitivo. Aqui abordamos uma nova questão, sobre a qual, pela pena de sua mais autorizada expositora, depois, de Blavatsky, Teosofia, ou, antes, o velho e impenitente adversário ousou lançar propositada confusão, visando sempre deturpar o cristianismo em seus caracteres fundamentais e em seu claro, singelo e, por igual, transcendente objetivo. Será, com outros, o assunto do próximo capítulo. 6. Ampliação do tema anterior. Haverá um cristianismo esotérico. Intencional confusão do cristianismo com o catolicismo romano. Haverá, sim, falsos cristos e falsos profetas. Um novo instrutor que o não chegou a ser. E depois? O paralelo, que acabamos de fazer, não está completo. Depois de havermos patenteado o antagonismo entre as concepções da doutrina secreta, que são básicas da teosofia, relativas à causa eterna, em função do universo manifestado, e os postulados do espiritismo acerca do Criador, isto é, de Deus, na sua imanência em toda a criação e nas relações que com ele pode e convém a criatura humana cultivar, mediante os sacrossantos vínculos da fé, na oração adorativa e na submissa obediência aos seus imprescritíveis mandatos, consoante nos foi ensinado por seu divino Filho, cuja missão redentora se objetiva, por último, em nos elevar a todos os espíritos decaídos, a essa mesma excelsa investidura, ordena a imparcialidade que indiquemos também os pontos de contato entre os ensinos teosóficos e a doutrina espírita, no que se refere à constituição do ser humano e ao seu destino, como, de modo geral, ao de todos os seres, submetidos à mesma lei de evolução. Antes de o fazermos, todavia, esclareçamos um ponto relativo à ação divina sobre todo o universo, quer no ato criatório, quer nas incessantes efusões de amor com que alimenta, vivifica e renova tudo o que tem criado e criará. Quando atribuímos ao Deus único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, numa síntese que dispensa ociosas especulações metafísicas, a função criadora e mantenedora do universo, em suas renovações parciais e sucessivas, na eternidade do tempo e no infinito do espaço, não pretendamos sem dúvida que a crença lhe diretamente sem intermediários. Tanto quanto, em nossa limitada e humana capacidade, nos é lícito remontar na cogitação desse transcendentalismo problema, e fazendo por nossa vez aplicação, para o resolver, do método analógico, entendemos, como de resto já noutro lugar o assinalamos, com desenvolvimento maior, desnecessário agora, que, do mesmo modo que no microcosmo, o homem, o espírito não age diretamente sobre o corpo, senão através dos seus veículos próprios, perispírito e corpo astral. Aqui, por seu turno,
serve de vínculo ao corpo físico que denominamos fluido vital, ou prana, dos teosofistas. Assim também, no macrocosmo, o espírito eterno e divino, seja no ato criatório ou na manutenção da vida e evolução de todos os seres, se manifesta, não através de deuses criadores, mas de seres puríssimos, com ele em relação direta, denominados verbos, logos, ou Cristo, prepostos a cada criação. Estes, por sua vez, em contato com seres imediatos em natureza, posto que de menor pureza e perfeição, e assim sucessivamente, em escala descensional, até as criações materiais, sem cessar por isso de estar em relação com tudo o que existe e, obra sua, existirá por toda a eternidade. Porque, se no homem o Espírito é o que vivifica João 6:64, constituindo o que o Dr. Gustavo Gelei considerava o psiquismo superior, ou o princípio centralizador e coordenador da personalidade, nele se localizando a sede da consciência, assim normal como transcendente e, portanto, o arquivo de todas as impressões, percepções e sensações, de tal modo que nada se passa no corpo físico de que não tenha conhecimento o espírito, o ser eterno, espírito divino, tanto quanto, repetimos, nos é possível concebê-lo, mantém, na infinita escala que aludimos, constantes relações com tudo o que, no seu amor eterno, tem gerado. Não só imanente, mas onipresente até nós, para nós, mais remotos confins de sua criação, a toda ela vivifica, mediante o elemento espiritual, que é o seu veículo, do mesmo modo podendo, mais que isso, devendo às suas criaturas, conscientes desse laço de comunicação, integrante e divina, entrar com ele em relação, como o dissemos precedentemente, nos transfiguradores surtos da oração adorativa. Dir-se-á que, até certo ponto, colocada no extremo limite oposto, ou seja, em sua condição atual, mesquinha, limitadíssima e relativa, não é possível a criatura humana entrar em comunhão com o absoluto, ao qual jamais alcançariam de si mesmas, tão restritas vibrações do seu pensamento e efusões do seu sentimento. Acaso, porém, para nos servirmos de um símile perfeito, de resto já precedentemente recordado, o movimento atômico, idêntico ao da gravitação dos astros colossais, não constitui com estes um índica, mas que de aproximação, de identificação, vinculados todos entre si pela unidade de uma mesma grandiosa lei. Porque não poderá então, semelhantemente, o pensamento do homem, falamos, é claro, não do ser retardatário, ignorante, supersticioso e fetichista, mas do homem integrado no conhecimento das supremas realidades, espirituais e divinas, alçar-se das profundezas de sua microscópica desvalia ao seio do Pai Eterno, de que é linhagem, assim para impregnar-se dos vivificantes eflúvios do seu amor, como para testemunhar-lhe, em genuflexa atitude adorativa, da mente e do sentimento, a sua ininterrupta gratidão por todos os benefícios, a dor inclusive, com que não cesse ele um só dia de o visitar, dignificando com sua inefável presença, perceptível não ao homem carnal, mas ao espiritual. Pois se, para insistirmos no símile traço não há, no universo físico, limites para a propagação das vibrações que vão do microscópico átomo ao astro gigantesco, no universo espiritual os haveria, quando entre a misérrima criatura terrestre e o ser divino absoluto há toda uma escala viva de seres angélicos, o Cristo sobre todos, vibrando ao ritmo, variadíssimo em suas infinitas expansões, do mesmo excelso amor que tudo abrange. A diferença entre as duas concepções, uma no capítulo anterior reproduzida, a outra melhor esclarecida agora, é, como se vê, flagrante. Ao exprimir contudo, assinalamos de passagem, a concepção que temos das relações do Criador com a criação, mediante a escala espiritual que lhe serve de veículo, no ato criatório, não pretendemos,
e insensato seria o pretendermos remontar os inacessíveis arcanos de uma, ademais puramente imaginaria, origem primitiva, inelutável, posto que inconcebível, que se nos impõe a noção de eternidade e, com ela, a das operações da divindade, em seu insondável curso. Prossigamos, pois, jamais perdendo de vista que semelhantes especulações, pelo nenhum proveito que trazem ao nosso aperfeiçoamento moral, objeto e motivo de nossa permanência nessa esfera expiatória, antes nos expondo ao risco de extravios pelo orgulho, não devem ultrapassar em nosso espírito o limite de meros exercícios da mente em busca de conhecimentos que, de resto, nos são defesos no estado atual de nossa evolução. Para nos alçarmos gradualmente à concepção do Pai Eterno, de seus atributos e ação no universo, já no capítulo anterior o assinalamos. O caminho seguro é o da iluminação do sentimento pela humilde conversão àquele que de si mesmo deu testemunho, nos induzindo a acompanhá-lo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No que se refere à oração adorativa, laço de íntima comunhão, sem rumor de vozes nem gestos e atitudes exteriores, com o Ser Supremo, quando nos ocuparmos, no remate desta obra, dos exercícios iniciáticos tendentes, com a purificação dos pensamentos, sentimentos e atos, a desenvolver em nós o ego superior, ou a parte divina e espiritual do nosso ser, indicaremos também os métodos adequados a essa iniciação. Por agora, basta-nos acentuar que há para o homem tanto maior necessidade de cultivar, com a possível frequência, essa oração adorativa, quanto o contato que desse modo estabelece com o divino, e o deve estabelecer, ungido de gratidão, a cada benefício que de Deus recebe cotidianamente, constitui uma poderosa fonte de energias espirituais a alimentá-lo, em meio das vicissitudes, sofrimentos, trabalhos e tentações, de que a todo momento somos assaltados neste mundo. Que seria da nossa fragilidade, sem esse maravilhoso sustentáculo? Erram, pois, lamentavelmente os que o não buscam, a pretexto de sua miséria e indignidade pessoal, esquecidos dessa tão animadora exortação daquele que se não dedignava de penetrar na casa dos pecadores e da gente de má vida, para lhes levar a salvação, palavra que, através dos séculos, vem ecoando como amoroso convite a todos os decaídos. Não são os que têm saúde que necessitam de médico. E o divino médico ainda hoje nos visita, no catre de nosso passado aviltamento, para nos reabilitar, até que um dia nos possa fazer um com ele, como ele um com o Pai. Erram ainda os que, proscrevendo a prece como inútil, nos tentam, por um teórico preconceito errôneo, privar dos incomparáveis benefícios da comunhão divina a que ela nos conduz. Estão neste caso os teosofistas, em razão do modo como, nas concepções da sua doutrina, é encarada a composição do ser humano. Vejamos até que ponto se assemelham e em que divergem os seus e os ensinamentos do Espiritismo a esse respeito. Concordamos todos em que o homem é composto de vários elementos, segundo o que pode considerar-se a concepção primitiva, ou clássica, do Espiritismo. 3. Para a teosofia, sistematicamente preocupada em tudo com a ordenação setenária, são 7 os corpos ou princípios de que é composto o ser humano, assim indicados em termos sânscrito. 1. Stula Sarira, o corpo físico. 2. Linga Sarira, corpo astral. 3. Prana, a vida. 4. Kama, os desejos. 5. Manas, o pensador, que se desdobra em manas inferior e manas superior. 6 e 7. A Atma Buddhi, o espírito. Para acomodar inflexivelmente ao número 7, que constitui uma espécie de inviolável superstição em suas teorias, a discriminação dos princípios componentes do homem. A teosofia, como se vê, reúne em um só os dois aspectos do pensador e, por outro lado, divide o espírito em dois. Preocupação numérica, a nosso ver, secundária,
que bem poderia simplificar-se com a redação dos componentes A5, ficando perfeitamente definida a função de cada um. Aos teosofistas, contudo, e não a nós, pode interessar a simplificação. Por nossa parte, afastando-nos do que acabamos de denominar a concepção primitiva ou clássica do espiritismo, que apenas considera 3 elementos constitutivos do homem: espírito, perispírito e corpo, sem embargo da inclusão do princípio fluido vital, cuja presença no complexo humano é afirmada nos ensinos do Livro dos Espíritos, sem se lhe atribuir contudo o caráter de um elemento, por assim dizer, distinto, ponderável unicamente como parte integrante do organismo físico, distinção que, evidentemente, carece de importância. Não temos dificuldade em elevar assim os componentes biológico-espirituais do homem, admitindo, pelos motivos no outro lugar enunciados, o corpo astral como parte necessariamente integrante de nossa personalidade terrestre. Consideramos assim, o corpo físico, o princípio fluido vital, de que, ao gerar-se, cada ser recebe, por hereditariedade, uma certa soma, que se renova parcialmente durante a vida, acompanhando o processo de assimilação e desassimilação vitais, o corpo astral, em que reside o desenho ideal do corpo físico e serve de fixador plástico da forma em sua evolução anos afora, o perispírito que, de um lado é o vínculo de união com o complexo corpóreo e, do outro, constitui o revestimento substancial do último e mais elevado princípio, o espírito, remate e coroamento final da personalidade viva, nele residindo a individualidade, imortal por sua natureza e, por seu destino, indefinidamente perfectível. Nesse característico há, em relação aos postulados da teosofia, uma divergência fundamental. Para ela o que constitui Atma Buddhi, ou espírito, é aquele 7º princípio de que fala a doutrina secreta, página 385, que chega até o homem, passando por todas as fases do ser, puro como um elemento indecomponível e como unidade impessoal e a que, por seu turno, se refere a Senhora Annie Besant, em sua obra, tradução espanhola, Constitución Septenaria de Hombre, considerando-o, página 40. Onisciente em sua essência e natureza não obstante o que, necessita adquirir a experiência das coisas terrestres, no plano objetivo, mediante suas personalidades, proposições, advirtamos desde logo, que se contradizem. Porque, se onisciente quer dizer que tudo sabe, e não vemos razão para alterar-se a significação própria do vocábulo, que necessidade terá o espírito de fazer o aprendizado de coisas que devem logicamente incluir-se na universalidade dos conhecimentos que possui? Ilógica em seu enunciado, essa concepção aberra da lei de evolução a que todos os seres estão submetidos e pode conduzir ainda a aberrações mais graves. Pretendendo que o homem encerre em si, não o germen da divindade, que lhe cumpre desenvolver do estado potencial ao de atualidade, na culminância do progresso e aperfeiçoamento espiritual que, em sua trajetória milenária, é induzido a alcançar, mas a própria divindade, expõe os incautos seguidores de semelhantes, indemonstráveis teorias a uma enfatuada suficiência, que os leva a proclamar, como a um dos tais ouvimos certa vez, eu sou Deus. Com o que, não se tratava de nenhum paranoico, mas de um homem culto, versado convictamente nos ensinos teosóficos. Pretendia ele dizer que Deus estava nele, como está em todo o homem. Fazia, desse modo, lógica aplicação pessoal do conceito geralmente adotado pelos seus correligionários, decorrente da definição do complexo humano, tal como se contém, e o acabamos de reproduzir, nos postulados da teosofia. Assim, enquanto no Espiritismo adquirimos a noção da perfectibilidade do espírito, simples e ignorante nos primórdios de sua evolução, responsável pelos atos que pratica e, em consequência, submetido à lei de reparação,
em sucessivas existências planetárias, até que, reabilitado de seus erros, alcança aquele estado de mística união, de que falamos, por intermédio do Cristo, com o seu Criador e Pai, a teosofia, que de um lado erige, e muito acertadamente, a evolução como lei universal e plano geral na mente divina traçado à criação, e nos fala também da lei de karma, ou de causalidade. Do outro lado nos apresenta o Espírito como onisciente, isto é, perfeito. Que então, cabe inquirir, o que, perante o karma é responsável e se aperfeiçoa e evolui. A forma, ou seja, o complexo que constitui a personalidade humana. Qual é, nesse caso, o seu destino? Tornar-se um dia espírito, alcançando a condição de Atma Buddhi. Mas os corpos, ou veículos aqui, no homem, se acha, associado a esse último princípio, simples agregados de substância em diferentes e cada vez mais eterizados graus de condensação, por sua natureza transitória, segundo os ensinos da própria teosofia, se dissolvem ao fim de cada peregrinação terrestre, em períodos variavelmente dilatados, conservando apenas o substrato das experiências adquiridas em cada uma delas, para o transmitir à seguinte. Mas, cumpre insistir, quem adquiriu essas experiências e pagou o tributo de sofrimentos a cujo preço foram adquiridas, a forma transitória e efêmera, para ser aniquilada, ao fim de tudo, sem colher o fruto de seus labores padecimentos, solidários através das existências, registrados, sim ou não? Na consciência que, no primeiro caso, não residiria na unidade superior e divina, mas no elemento acessório, com ela aniquilado. Parecerá justo. Foi o espírito quem adquiriu as experiências e, sede da consciência uni superior, pagou em sofrimentos purificadores e reparatórios preço de sua aquisição? Afirma a teosofia que foi ele o seu beneficiário, mas, posto que omita o seu ônus ou condição aquisitiva, ter-se-á que forçosamente referir esse tributo ao espírito que, em semelhante caso, não é onisciente e perfeito, como pretende ela, mas perfectível a tal preço, como no Espiritismo aprendemos. Encolherão talvez os ombros nossos irmãos teosofistas, em face do arrazoado que precede, e o interpretarão como um produto do nosso humanas inferior, bastante ousado para se não submeter passivamente aos ensinamentos dos mestres ou do mestre que, segundo as suas concepções, reside no píncaro supremo da personalidade que em nós reveste. Por nossa parte, fiel às lições do único mestre que reconhecemos, a saber, o Cristo, ostensivamente formuladas em seu Evangelho e, partidário da simplificação, fazendo uso da razão, como um dos elevados atributos do Espírito, sem subdivisões, acreditamos estar na verdade, satisfatória pelo menos em nosso modesto grau atual de evolução, quando atribuirmos a ele, ao Espírito, a perfectibilidade, mediante o penoso aprendizado através dos tempos e, com ela, o mérito e o demérito, a responsabilidade, restrita ao começo e cada vez mais ampla, dos atos, o crescimento interior e, por último, a radiosa plenitude, sempre interior, no seio do Eterno Pai, ou seja a consumação, com Ele, na unidade com o Cristo. Não se trata, como parecerá talvez, de mera controvérsia ideológica ou metafísica, sem consequências de valor, mas de assunto do mais alto interesse para o homem, no ponto de vista de seu aperfeiçoamento, relacionados, portanto, com os métodos e práticas a serem adotados para, com maior segurança e eficiência, o alcançar. Por outras palavras, encarando o homem como um ser integral, habitáculo da própria divindade onisciente, sem dependência, para progredir, de auxílio exterior à sua consciência individual, a teosofia induz em si mesmo procurar o apoio e os meios de engrandecimento, fazendo apelo ao Mestre, que é o seu sétimo princípio componente. A si mesmo, em suma,
se basta a ele. Daí o perigo da enfatuada suficiência que aludimos e que poderá ser motivo não apenas de estacionamento, mas de queda pelo resvaladouro do orgulho. O Espiritismo, convencendo o homem de sua contingente pobreza espiritual,